Então eu fiquei reportando a nós aqui, né? Como é que é isso? Será que o nosso aprendizado... Porque eu imaginava, por exemplo, na Espanha, que é para nós da educação especial uma das grandes referências que nós tivemos de avanços dentro da proposta educacional, que a gente ia considerar que não haveria crítica das famílias ao processo de aprendizagem. E isto foi a fala também do Canadá, que é outra referência de um sistema educacional avançado, né? E aí não aprofundaram mais nessas questões, porque estrategicamente não era oportuno aprofundar. E aí, no meu entendimento, foi o pecado do evento, porque nós precisávamos ver as dificuldades, elas serem apontadas, identificadas, porque senão fica o discurso politicamente correto, mas vazio, sem essência, e sem a gente identificar exatamente o que nós precisamos identificar para contrapor. E aí, o único trabalho científico que foi mostrado foi por um professor da Universidade do Canadá, que fez uma análise mostrando que, no Canadá, as pessoas com deficiência intelectual não conseguem passar do segundo nível do ensino básico. Vou repetir para quem não pegou. Um estudo do Canadá e depois compartilhado com o mundo inteiro, que as pessoas com deficiência intelectual não conseguem ultrapassar o segundo ano do nível básico do sistema educacional. E que esse é um desafio dado. Então, e esse pesquisador do Canadá ainda mostrava o seguinte: e o aprendizado desses indivíduos está intimamente ligado à sua condição socioeconômica. No Canadá, esse estudo revelou que quando as pessoas com deficiência intelectual saem de férias, se elas são de famílias pobres, quando elas retornam à escola, elas voltam regredidas. Os professores das APAES no Brasil já falam isso há muito tempo. Tem período de férias, quando eles voltam, os meninos pioram. Lá constatou no Canadá. Eu nem sabia que o Canadá tem população tão pobre e importante assim, né? Isso para mim foi uma surpresa. E o outro dado que ele mostra é que os alunos ricos, deficientes intelectuais, quando eles tiram férias, quando eles voltam na escola, eles conseguem ser promovidos. No Canadá. E aí o estudo mostra, o aluno rico, nas férias, ele vai para vivências. Ele vai para a Disney, ele vai para a Europa, ele viaja com a família, ele volta mais instrumentalizado do que ele saiu. Aí justifica por que ele consegue avançar e aprimorar em alguns conceitos dentro do padrão da escola. Então vamos voltar para nós aqui, né? Dentro da população geral, principalmente na área de deficiência, no caso da deficiência intelectual, no Brasil ainda está muito ligado às questões socioeconômicas, às causas da deficiência, muito ainda, né? Então, como é que é isso? No entanto, esta pesquisa e esse debate nos apontou lá para a seguinte discussão. Aí vieram os especialistas da Unesco e vários outros especialistas mostrando que a inclusão só conseguirá ter êxito se o sistema educacional mudar. Por isso que o lema da Secretaria de Educação é oportuno e é sábio, porque a Secretaria fala assim: projeto a educação, não, como é que a inclusão, projeto inclusão, projeto incluir, me parece, projeto inclusão fazendo a diferença na educação, porque ela tem uma perspectiva mais ampla.
é fazer com que a discussão e o debate da inclusão provoque uma mudança no sistema educacional. E é isso que está sendo falado no mundo inteiro. Dentro do conceito de que essa mudança do sistema é fazer a escola um espaço de aprendizagem que vai além da escolaridade. E enquanto o modelo educacional nosso não incorporar a visão de aprendizagem que vai além de escolaridade, dificilmente a inclusão escolar terá resultados extremamente satisfatórios. E aí fica a pergunta: será possível nossa geração ver isto? E é um desafio. Por quê? Isto poderia ser um modelo ideal. Só que tem outros ideais que são colocados aí para a nossa sociedade, geração e governantes, que falam alto. Uma é uma escola que atenda à competitividade econômica dos países. Então, da mesma forma que a gente luta por uma escola ideal que visa aprendizagem, nós temos aí sempre fortalecido o ideal da escola meritocrática. Não é? A gente, quando matricula nosso aluno numa escola, nós estamos pensando em quê? Hein, gente? Que ele seja o quê? Competitivo. Vai passar no vestibular, na universidade boa, para fazer pós, mestrado, doutorado, porque agora não tem fim, educação não tem fim. Quando eu entrei para a faculdade, mestrado e doutorado era só para quem ia ficar no meio acadêmico. Agora tem que fazer parte do currículo até para um emprego. Eu não sei o nosso. Isso é justamente para suprir deficiências da formação, né? Tem gente que entra no mestrado e não sabe escrever, né? Vai aprender a escrever lá. E o pior que mestrado também, agora toda a faculdade faz, né? Também eu acho uma coisa mais estranha. Não são só as instituições realmente reconhecidas, né? Todo mundo pode fazer mestrado, faz mestrado à distância, sem nenhuma exigência anterior. Então, o que eu quero dizer para vocês é que esse é outro desafio da inclusão. Os governos desejam uma escola que preparem tecnicamente e academicamente os seus alunos no sentido de que eles sejam competitivos, produtivos, para fazer o país ser realmente um país competitivo. O exemplo dos tigres asiáticos na Revolução Educacional, qual que é? Justamente isso, né? Uma formação de uma geração que vem fazer com que o seu país saia de uma condição para outra. E aí? Como é que fica a inclusão nesse aspecto? Não estou falando a inclusão para o cego, com deficiente, sem déficit cognitivo, que instrumentalizou ele vai embora e ele segue esse caminho da trajetória acadêmica, como qualquer um, sem nenhum problema. Não estou falando para o surdo, que também terá alguns desafios de mudar os sistemas de um nível superior, mas ele faz e vai. Não estou falando para um cadeirante, que adaptar as adequações físicas resolve os seus problemas, porque seu cognitivo está. Agora, para o deficiente intelectual, essa escola meritocrática cabe ele? Não cabe. Não cabe. E aí eu acho que é o dilema de quem faz educação especial no país. Achamos que ela pode intervir no sistema, provocar, modificar, mas tem uma força muito maior do que nós, econômica, que ela contrapõe uma proposta. Né? E aí os educadores têm que pensar claramente sobre isso. Porque ela vai ter que atender, no meu entendimento, na realidade atual, as duas coisas. Ao mesmo tempo que ela tem que abrir essa escola e desenvolver uma proposta de aceitação das diferenças ali, trabalhar com elas, ao mesmo tempo também esse professor é avaliado
pelos indicadores educacionais que avaliam mérito.